Eu só queria terminar esse vídeo agora falando um pouco sobre a importância dos dois estudos. O estudo ativo, ele é onde você... é a primeira etapa dos estudos, né? Ali é onde você introduz algum conhecimento novo, mas não significa que só porque você introduziu esse conhecimento novo que você já aprendeu ele. Você agora está ciente daquele conhecimento, né? Por exemplo, quando você pesquisa alguma palavra nova, na verdade você ainda não aprendeu aquela palavra. Não é só porque você viu a tradução dela, não é só porque o seu professor te explicou aquela palavra ou porque você viu a definição dela no dicionário que você já aprendeu ela. Eu vejo muita gente que acha que tem algum tipo de problema mental ou dificuldade no aprendizado, que tem memória ruim, ou então até mesmo a pessoa acha que ela é burra porque ela vê a definição da palavra no dicionário, ou então o professor dela explicou para ela aquela palavra, mas ela parece que ela não memoriza aquela palavra de jeito nenhum e ela não aprende essa palavra. E isso é completamente normal, galera, porque não é nessa etapa que você aprende as coisas. Primeiro tem essa etapa que é muito importante, né? De você ver a definição da palavra, você ver a tradução dela, alguma explicação, mas não é aí que você aprende, porque o verdadeiro aprendizado vem depois disso. Vem quando você vê aquela palavra sendo usada na prática pelos nativos. E além de ver ela sendo usada na prática, você tem que ver ela sendo usada muitas vezes e por diferentes pessoas e em contextos diferentes. Então, a primeira etapa, que é a etapa dos estudos ativos, você tem que ver o significado daquela palavra, você tem que desvendar a língua, como eu costumo dizer. Então você vai pesquisar alguma tradução dela, qual é a tradução dela, para facilitar o entendimento. Depois você procura por uma definição monolíngue, né, se você já tiver em um nível mais avançado de russo, você procura uma definição monolíngue daquela palavra, para você ver como os russos explicam aquela palavra. Se tiver uma definição bilíngue também pode ser bom, sempre bom, né? Então essa aí foi a parte de desvendação, né? Quando você desvenda aquela palavra, aquela expressão, e você já sabe a teoria, mas agora você precisa da prática. Então, agora você vai ler bastante, você vai ouvir bastante russo, você vai assistir filmes, vai assistir interviews, interviews. Você vai assistir entrevistas, você vai, quem gosta de conversar, vai conversar com os russos. E é nessa parte, nessa segunda etapa, que são os estudos passivos, é lá que você realmente aprende. Porque além de você saber da teoria, né, das explicações da tradução, você precisa ver na prática como os russos usam aquela palavra. É só ali que você aprende. E como eu disse, você não precisa ver, você não é necessário, não é o suficiente você ver isso apenas uma vez. Você tem que ver aquela palavra sendo usada por várias pessoas diferentes e em contextos diferentes. E cada vez que você vê essa palavra sendo usada, você vai subindo, meio que você vai subindo o seu nível de compreensão daquela palavra. Então, por exemplo, digamos que você entenda uma palavra, você aprendeu uma palavra 1%, né? Porque foi a primeira vez que você se deparou com aquela palavra, você já pesquisou ela, já sabe a teoria, então você sabe 1%. Conforme você vai vendo os russos usando aquela palavra na prática, esse 1% vai se tornando 5%, 10%, 20%, 30%, 50%. E aí, cada vez que você vai vendo a palavra sendo usada, enquanto você lê e ouve e assiste, a barrinha vai subindo. Então vai de 1% até 50%. Quando chegar ali nos 80%, 90%, até 100%, quer dizer, uma palavra nunca chega em 100%, mas ela chega perto. Quando passar dos 50% já é o momento em que você começa a usar aquela palavra. E aqui a gente já entra em outro tópico, né? Que não é só porque você viu a tradução de uma palavra, não é só porque você entendeu uma palavra, você viu a definição dela, entendeu, seu professor lhe explicou o que significa aquela palavra, não é só porque isso aconteceu que você vai conseguir usar essa palavra enquanto você escreve ou enquanto você fala. Pode acontecer sim, e acontece sim, de você conseguir usar a palavra assim que você recebeu uma explicação dela, mas isso não é o natural, né? Isso não é uma coisa natural de acontecer. Porque, como eu disse, você aprende de verdade conforme você tem contato com aquela palavra. Então, quanto mais contato você tem com ela, mais fácil e mais natural fica de você conseguir usar ela. Ainda mais quando se trata da língua russa, né? Que as palavras elas são conjugadas de formas diferentes. Então, tem declinação, tem tudo isso aí que você precisa levar em conta. Então, não é só porque você viu a palavra que você vai conseguir usar ela. Então, tira isso da sua cabeça, né? De que você acha que você tem memória ruim, de que você acha que você é burro, de que você acha que a língua russa é difícil. Não é nada disso. O problema está no seu método, no método que você usa. Então, façam bastante input,
que é compreender a língua o máximo possível, né? Você consumir o idioma e depois você tenta falar. Mas primeiro tem que ser o input.